Obrigado pela devolução, nobre colega Sandro Fantinel. Senhora Presidente, nobres colegas, neste Dia Mundial do Meio Ambiente eu dedico meu grande expediente a um colega do PSB, servidor exemplar da SEMA, com muitos prêmios, vereador desta casa, sempre vereador, Gemerson Hoffmann, nosso querido Tequila, torcedor do Juventude, mas um grande companheiro que nós temos dentro do PSB. Nobres colegas, nós ouvimos todos do PSB, servidores, presidentes de bairro, ex-vice-prefeito, ex-secretários, vereadores, e nós construímos as 40 propostas para a cidade. As 40 propostas para a cidade, que com certeza, nobre colega Felipe Grememaier, se o senhor estiver no Paço Municipal, vai poder utilizar muitas coisas boas, ideias para melhorar a nossa cidade. Também, com certeza, Denise Pessoa, Diló, Néspolo, ou talvez, quem sabe, Scalco, enfim. Aqui tem muitas propostas que interessam para melhorar a nossa cidade. E o primeiro eixo que a gente traz é a zeladoria, né? A zeladoria da cidade, onde nós temos, desde 2021, uma luta, principalmente do nobre colega Camires. Nós temos muitas ideias de servidores da saúde, habitação, cuidar das pessoas, economia criativa. Enfim, eu tenho certeza que aqui logo nós vamos estar apresentando também para a sociedade. E a gente fica muito feliz de poder ter construído dentro do partido 40 ideias para a cidade. Ontem, inclusive, fizemos uma visita ao prefeito, levamos uma indicação para que seja, de imediato, criada uma coordenadoria de obras emergenciais. Eu até saí animado, porque, segundo o prefeito, 2 milhões foram liberados aí para empresas terceirizadas cuidar dos nossos reparos da cidade, 3 milhões para pré-moldados, 2 milhões para horas extras. Eu fiquei muito feliz porque acho que há uma saída de nós reconstruirmos principalmente o sistema viário da nossa cidade, que anda mal. Também cobrei do prefeito ontem os milhões que devem vir do SAMAI, dessas áreas públicas que o SAMAI está utilizando. O projeto está sendo finalizado e virá para essa casa. Tenho certeza que vai fazer muito bem para a nossa cidade esses recursos. Eu sempre, desde 2021, fiz minhas críticas, até porque o vereador tem a função de sugerir, de fiscalizar, de fazer projetos, e até acho que é muito estudo e pouca ação. Uma parte, vereador. Tem muitas questões aí que não andaram na cidade. Maesa, se nós olharmos quanto de economia já a SEMA, dentro da Maesa, teve para a cidade. E quantas secretarias que poderiam estar ali. Mobilidade urbana passou por essa casa, né? Eu estou numa dificuldade para conseguir um quebra-mola, numa dificuldade para conseguir um redutor de velocidade. Então, mobilidade urbana também passou por essa casa. A PPP da educação infantil eu não ouvi mais falar. A PPP da iluminação está andando, mas continuamos com 4 mil lâmpadas queimadas na cidade. E admiro muito a luta do Ed Carlos, conversei com ele ontem. A partir da semana que vem teremos 10 equipes. Choveu, sim, choveu muito. Mas... Uma parte, vereador D'Ambrosio.
Inclusive falei para o prefeito que a Codeca, na minha opinião, deveria cuidar das manutenções da cidade. É uma obra muito grande, a obra do Risso. Deve custar 1 ano de trabalho da Codeca. Mas, com certeza, empresas de Caxias para saneamento, para ajudar a consertar as tubulações, com esse recurso, deve vir as melhorias. Até porque eu falei na UAB sábado. Quando tínhamos muitos presidentes de bairro lá. É quase que desumano para um secretário de obras dividir as equipes e saber que tem muitos locais com tubulação estourada. Eu quero falar também de um outro tema, depois eu vou passar os apartes, de que eu me dediquei no ano passado muito, investimos todos os recursos que tinha nesta casa para mídia, para divulgação, na destinação do imposto de renda, dos 6%. E ainda mesmo assim conseguimos perder 30 milhões de que as famílias, que as empresas, que as pessoas físicas não destinaram 6%. Eu fiz a minha parte. Eu destinei R$350 para o fundo do idoso. Eu fiz a minha parte como fiz todos os anos. Ano que vem não farei mais, se não iniciar o cuidado subsidiado. Tenho cobrado. Segundo o diretor Rafael, a burocracia dos valores que foi para o fundo, que saiu do fundo, que foi para a Secretaria de Segurança, que voltou para a FAS, que foi para o fundo, deve iniciar o cuidado subsidiado nos próximos 30 dias. Nós aprovamos em dezembro o projeto aqui. 6 meses. E vejam, nós temos 78 idosos no Lar da Velhice. E tem 70 guardando uma vaga. O inverno está aí, né? Começamos com 30 famílias com cuidado subsidiado. Divide com 6 CRAS. O recurso já está lá no fundo, tem 2 milhões para o fundo. Foi o conselho que decidiu. Nós vamos continuar com os idosos sem condições. Então o cuidado subsidiado tem que iniciar esse mês. Não é possível. Tem dinheiro, tem projeto. O que faz com que o cidadão incentive a fazer a destinação do fundo? É ver na prática acontecendo o projeto. Se não acontecer o projeto, as pessoas não incentivam em destinar os 6%. E aí nós vamos continuar perdendo. Vamos continuar com que as pessoas não façam a destinação. Então eu espero que comece esse ano o cuidado subsidiado. Que se dividam com os CRAS, comece com 30 idosos, mas que a família possa cuidar do idoso na sua casa. Com dinheiro do fundo, com dinheiro do imposto de renda. Cuidar dos idosos, não tem vaga para idosos. Um outro tema que eu quero abordar aqui é sobre a questão da saúde. Ontem nós tínhamos 108 pessoas aguardando leitos nas 2 UPAs. 55 de Fora e 53 de Caxias. Eu fiz uma indicação sugerindo que o Executivo repasse os 36 milhões. Até que esse recurso venha do governo federal. Para abrir os 40 leitos do Hospital Geral. Eu fiz uma indicação para que o Executivo destine 36 milhões para o Hospital Geral para abrir os 40 leitos, porque temos 108 pessoas aguardando leitos nas UPAs. Então, eu vi um caixa, um superávit, mas a contabilidade do Executivo é complicada, porque está empenhorado aqui, está empenhado ali. Bom, mas eu vi um caixa de um superávit perto de 140 milhões. E eu vi no passado, presenciei no passado, um secretário de gestão que dizia que não tinha dinheiro para comprar pedras
e que nós perdemos a eleição. E depois ficou 40 milhões em caixa, 40 e poucos milhões. Uma declaração de líder, senhora presidente. Em declaração de líder, segue na tribuna vereador Zé D'Ambrós, PSB. Então nós precisamos amenizar a dor. Nós precisamos amenizar a dor dessas famílias que estão nas UPAs e que precisam de leitos. Por isso que fiz a indicação que o Executivo antecipe os 36 milhões para o Hospital Geral, e sei que a deputada Denise tem andado muito em Brasília, e tenho certeza que a nossa ministra Nízia vai logo adiante repassar os recursos para o Hospital Geral. E vejam só, está chegando muita gente de fora, muita gente de fora. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que nós vamos ter a estrutura do SUS com muita dificuldade. 45 UBS, 2 UPAs, 8 com horários estendidos. Nós vamos ter problema na FAS. Qual é o bom? Vamos ter força de trabalho. Vamos ter muito mais emprego, muito mais gente trabalhando aqui. Mas muito difícil para o Executivo essa questão da saúde nos próximos anos, próximos meses. Feliz com o início da maternidade no Virvir Ramos, que começa dia 1º de julho. Eu acho que mostra o empenho da nossa secretária, que nunca deixa de responder, diferente de outros secretários que demoram até 2 dias para responder. Ela sempre dá uma resposta, às vezes não satisfatória, mas é o que tem, é o que ela pode fazer. Que bom que o prefeito tomou essa decisão do materno infantil no Virvi. Que bom que nós também aprovamos nessa casa o repasse. Que bom que o InSaúde está com os dias contados. Que bom que o InSaúde está com os dias contados. Que bom. Porque é uma diferença de atendimento entre a UPA Central e a UPA Zona Norte. Então, nobres colegas, hoje dia 5, daqui 4 meses nós estamos aguardando o resultado das urnas. E a gente anda nos bairros, as pessoas... Por isso que quando eu coordenei o orçamento comunitário, a gente pensou muito qual o slogan: direito e dever do cidadão. E as pessoas não têm a compreensão que não dá para fazer tudo. E as pessoas não têm a compreensão que nós tivemos uma pandemia, e as pessoas não têm a compreensão de tudo que as algas fizeram. Agora, o miúdo, o básico, aquilo que é possível, precisa acontecer. Primeiro a parte, quem solicitou foi nobre colega Cadório. Vereador Zé D'Ambrós, 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, como o senhor acabou de falar. É um 5 de junho diferente de todos os outros para nós. Verdade. É um momento de reflexão, é um momento de envolvimento de todos, porque o preço está chegando. E a gente tem que continuar nessa mobilização de conscientização. E eu gostaria de convidar a todos e parabenizar a UX, que hoje à noite vai ter um evento na UX e que vai tratar da sustentabilidade e resiliência, reflexões interdisciplinares sobre o novo normal climático. Então temos que preservar hoje para garantir o amanhã. É importante esse evento e vamos continuar. E aproveitando esse dia, que é um marco, mundialmente falando, porque tudo que ocorre aqui no nosso estado é fruto da nossa vida, mas é fruto daquilo que se faz a nível de mundo em relação ao meio ambiente. Então, eu gostaria de convidar a todos que hoje à noite
esse evento será muito importante para discutirmos aquilo que é oportuno e momentâneo, o meio ambiente. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, nobre colega Cadore. Próximo que solicitou é o Juliano Valim. Vereador D'Ambrosio, parabéns pelos temas abordados na sessão de hoje. Quando você fala em saúde, mostra que, repito o que falaste na sessão de ontem, terça-feira, os problemas eles continuam. Não mudou o endereço, é no mesmo local. Quem tiver o privilégio de visitar a UPA, principalmente nas segundas-feiras, isso ali é uma catástrofe. Crianças, idosos, cadeirantes, pessoas pelo chão, sentadas, crianças se babando pelo chão. Já exibi em sessão aqui, várias vezes, desde o início do meu mandato de vereador. E parece que tem alguma coisa, de fato, na Secretaria da Saúde que é encravado, que, de fato, não pode ocorrer mudanças e inovações. Existem, sim, alguns avanços, né, para quando se vê na imprensa, quando se vê nos meios de comunicação, mas, enfim, e o básico, que é aquele do dia a dia? Daí eu me pergunto, será que a secretária da Saúde, ela usa a UPA? Ela se coloca no lugar do próximo, ela vai lá, ela é usuária, ela vai numa fila de UBS, ou enfim, usam planos de saúde, prefeitos, secretários. Então, assim, é importante esse poder de reflexão. Em questão, saindo um pouquinho fora da área da saúde, vereador D'Ambrosio, quando o senhor fala em questão de comunidades, de bairros, fica de fato uma grande preocupação, que é em relação àquele programa que já passaste alguns meses, que é o Fala Caxias, porque falta aí pouco mais de 2 meses, né? Logo aí está aí as eleições, 6 de outubro, e nós não vemos avanços produtivos em nível de cidade. Daqui uns dias, inclusive, eu vou trazer aí mais esses assuntos em questão de pavimentação comunitária, porque pedra tem, né? Agora tudo é catástrofe. Acho que nós temos que repensar algumas coisas aí, meu vereador. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. O Clóvis, Xuxa... Desculpa, perdão. Fiuza primeiro. 1 minuto para cada um para me poder finalizar, por favor. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Só para complementar, todos os posicionamentos que o senhor tem tratado com responsabilidade é importantíssimo. Agora, eu fiquei sabendo dados... 609 mil cartão SUS hoje em Caxias. Como que um censo pode relatar que uma cidade deste tamanho, uma metrópole deste tamanho, tem menos de 500 mil habitantes? Já começa por aí a injustiça e a falta de compatibilidade das coisas. Porque menos recurso. Verdade. Então, só para concluir, o prefeito... tem se esboçado em comprar leite, só que chega uma hora que tu não consegue ter mais recursos. E é preciso federal, estadual, fazer a sua parte. Obrigado. Agradece? Obrigado, Clóvis. Só para finalizar, que tem 1 minuto ainda, então. Resumindo minha fala, continuamos cobrando a regularização e até por isso que vamos criar a Secretaria Específica de Regularização, recapeamento de ruas, capela mortuária do Vila IP. Eu precisaria um dia inteiro aqui para dar uma novela, falar da capela mortuária do Vila IP. Mas eu confio na Grégora, confio que nós vamos ainda inaugurar esse ano essa capela. Não sei com quem, mas que nós vamos inaugurar, nós vamos. O passeio público no Tancredo, o secretário Alfonso... eu aguardo a sua resposta como está no WhatsApp. Dizer também que o PIX Solidário já tem R$32 mil para o Banco de Materiais de Construção, para comprar telhas ou aquilo que a Secretaria da Habitação decidir. Dizer que estamos cobrando o recapeamento no Morrão do Pioneiro, subida do Fátima, Rua das Andorinhas e tantas outras demandas. Só para finalizar...
nós então fizemos a indicação de uma coordenadoria de obras emergenciais. Resolver o problema dos buracos, daquilo que a chuva estourou na cidade. 36 milhões que o município repasse para abrir os 40 leitos do Hospital Geral. E também o cuidado subsidiado, que tem 2 milhões e que nós precisamos cuidar do idoso em casa, já que não tem vaga nas casas de idosos. Então era isso, e eu aguardo que as coisas andem. Obrigado, senhora presidente.